Vamos falar sobre a entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin. Sim, essa entrevista pode ser a mais bombástica dos últimos tempos, eu diria até do último milênio, mas tudo está me parecendo tão enviesado que eu chego a ficar em dúvida sobre o que realmente pode ser mentira, o que realmente pode ser verdade ou o que não passa da velha e boa desinformácia, como nos preveniu o professor Olavo de Carvalho. Então fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora. O compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap é bem importante para a gente. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos. Se você já é da família, dá uma revisada aí, vê se você continua inscrito só para desencargo de consciência. Deixa eu mostrar aqui para vocês que o Tucker Carlson, apesar de não ter ainda publicado a entrevista, para quem não é assinante do seu conteúdo, eu não sou, então eu vou respeitar, embora já tenham vazado aí algumas perguntas, mesmo para o público comum, como eu e você, eu vou respeitar o jornalista, eu gostaria de ser respeitada, né, nesse quesito, mas eu quero mostrar a vocês o vídeo de pré-estreia da entrevista que ele colocou tanto no seu site quanto no seu perfil do X. Ele diz o seguinte: os governos ocidentais vão fazer de tudo para censurar essa entrevista. Não estou pedindo para você concordar com o que Putin está falando, mas para assistir e formar sua própria opinião. Eu concordo com ele, você não tem que concordar com alguém que está sendo entrevistado, você apenas tem que conceder ou garantir a liberdade do entrevistador a entrevistar qualquer pessoa. Mas essa coisa dos governos ocidentais vão fazer de tudo para censurar essa entrevista, por que seria? Por que os governos ocidentais estariam interessados em censurar um jornalista, já que nós, do Ocidente, lutamos pela democracia e por alguma liberdade, se é que a gente pode falar assim? Por isso que eu digo a vocês que isso está muito enviesado. Se ele dissesse o Deep State americano, que tem tentáculos com vários outros Deep States, né, de outros países, vão fazer de tudo para censurar, aí eu concordo. Agora, os governos oficiais, não, meu caro, para cima de mim, não. Vamos dar uma olhada, esse vídeo está legendado, eu vou tirar o áudio para ajudar nossas amigas e amigos sexagenários. Vamos lá. Ele diz, né, estamos em Moscou essa noite, estamos aqui para entrevistar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Faremos isso em breve, há riscos em conduzir uma entrevista como essa, obviamente. Então, pensamos sobre isso cuidadosamente por muitos meses, e aqui está o motivo pela qual nós insistimos, né? Primeiro, porque é o nosso trabalho. Somos jornalistas, nosso dever é informar as pessoas. 2 anos em uma guerra que está remodelando o mundo todo. A maioria dos americanos não está informada. Bem, a maioria dos americanos também não estava informada que o Hamas fez o que fez contra cidadão israelense. O que ele quer dizer? Que a maioria dos cidadãos americanos não está informada do que acontece na Rússia porque eles são russofóbicos? Não. Tem um monte de coisa aqui no Brasil, por exemplo, que o cidadão americano também não está informado. Vamos seguir. Tucker continua dizendo, eles não têm ideia real do que está acontecendo nesta região. Então, a Rússia ou a 600 milhas de distância da Ucrânia. Mas eles deveriam saber, eles estão pagando muito por isso, de maneiras que talvez ainda não percebam completamente. Eu acho que uma boa solução é a Rússia desocupar o território ucraniano e os cidadãos americanos não precisam mais pagar os horrores que estão pagando em impostos para que Zelensky se defenda. A guerra na Ucrânia é um desastre humano. Eu concordo, manda Putin sair de lá. Deixou centenas de milhares de pessoas mortas, uma geração inteira de jovens ucranianos e despopulou o maior país da Europa. Eu concordo, manda Putin parar de matar esse povo. Mas os efeitos de longo prazo são ainda mais profundos. Essa guerra remodelou completamente as alianças militares e comerciais globais. E as sanções que se seguiram também. Eu queria saber o que Tucker Carlson sugere
que permita que Putin invada todo mundo, invada a Ucrânia, invada a Crimeia e continue invadindo e ninguém faça nada contra ele? Eu não sei, sugira aí, Tucker. Vamos lá. Ele continua, no total viraram a economia mundial de cabeça para baixo. Não. A ordem econômica após Segunda Guerra Mundial, o sistema que garantiu prosperidade no Ocidente por mais de 80 anos, está se desfazendo muito rápido. Ok, nisso eu concordo, mas o que está acabando realmente com o sistema econômico pós Segunda Guerra Mundial, que trouxe prosperidade a todo mundo, é a agenda woke, a agenda da 2030, que no fundo também é financiado pelo grande herói, que segundo Tucker, ele quer dar ares de herói a Putin, né? Então não foi só a guerra da Ucrânia que desmantelou o sistema econômico mundial só porque Putin foi retirado do SWIFT mundial. Existem outros aspectos que estão acabando com o sistema econômico que fez a prosperidade chegar nas nações livres, que não é o caso da Rússia. Mas isso a gente fala já já. Aí ele continua, e junto com ele a dominância do dólar americano, que está sendo minada por causa do BRICS, do conglomerado do BRICS, que só por uma grande coincidência o Brasil está no meio. Vamos em frente. Estas não são pequenas mudanças, são desenvolvimentos que alteram a história. Concordo. Eles definirão a vida de nossos netos. O que você deseja para o seu neto? Que logo, logo Putin esteja aí na América do Norte, tomando as terras dos seus netos, sem eles poderem se defender? Conta aí para mim, Tucker. A maior parte do mundo entende isso, eles podem ver isso. Pergunte a qualquer um na Ásia ou no Oriente Médio como o futuro parece. Ué, mas ele não está fazendo isso em prol dos americanos e dos países ocidentais, que supostamente não estão vendo? Por que ele tem que mandar a gente perguntar para qualquer um na Ásia? Você acha mesmo que os chineses, que não têm nem acesso à internet mundial sem VPN, sabem o que está realmente acontecendo na Rússia e na Ucrânia? Faça-me um favor. Perguntar para um cidadão iraniano comum o que ele está achando do conflito Rússia e Ucrânia. No Irã também não tem internet livre. Ele continua, ainda assim, as populações dos países de língua inglesa parecem majoritariamente desinformadas. Vocês entendem quando eu digo que ele parece muito tendencioso? Não parece aqui uma abordagem de um jornalista profissional comprometido apenas com o sacerdócio da informação. Ele cita o Oriente Médio. Quem no Oriente Médio tem acesso livre à internet? São raríssimas exceções. Raríssimas exceções. E mesmo nesses países onde há raras exceções de acesso à internet livre, de qualquer cidadão mediano se falar isso aqui contra seu governo tirano. Então não me parece algo de sacerdócio, né? Para mim ele está sendo bem tendencioso. Vamos lá. Aí diz que a população de língua inglesa pensa que nada realmente mudou. Eles pensam isso porque ninguém disse a verdade. Seus meios de comunicação são corruptos. Eles mentem para os seus eleitores e telespectadores e fazem isso principalmente por omissão. Por exemplo, desde o dia em que a guerra na Ucrânia começou, os meios de comunicação americanos falaram com dezenas de pessoas da Ucrânia. E eles fizeram várias entrevistas com o presidente ucraniano Zelensky. Nós fizemos um pedido de entrevista com Zelensky e esperamos que ele aceite. Mas as entrevistas que ele já fez nos Estados Unidos não são entrevistas tradicionais. São sessões de bajulação especificamente projetadas. Desculpa, Tucker, foi exatamente isso que eu vi na sua tratativa com Putin. Para ampliar a demanda de Zelensky de que os Estados Unidos entrem mais profundamente em uma guerra no leste europeu e paguem por ela. Isso não é jornalismo, é propaganda governamental, propaganda do tipo mais feio, o tipo que mata pessoas. Eu já vou falar a respeito da liberdade de imprensa na Rússia, mas aí eu queria realmente saber qual a opinião do Tucker a respeito da liberdade de imprensa na Rússia. Ele acha que os veículos russos
fazem jornalismo de verdade, não apenas uma mera propaganda governamental feia e que mata? Tendencioso demais, seguindo com a declaração dele. Ao mesmo tempo, nossos políticos e meios de comunicação têm feito isso, promovendo um líder estrangeiro como se fosse uma nova marca de consumo. Nenhum jornalista ocidental se deu ao trabalho de entrevistar o presidente de outro país envolvido nesse conflito. É lógico que não. O cara invadiu o território e disse, confessou que invadiu. Você aí é a favor de entrevistar criminoso de guerra? Porque isso é crime de guerra e crime contra a humanidade, segundo a Convenção de Genebra. Em frente. Aí ele fala, né, Vladimir Putin, a maioria dos americanos não tem ideia do porquê invadiu a Ucrânia. Aqui já começa a propaganda. E quais são seus objetivos agora? Eles nunca ouviram sua voz, isso está errado. Os americanos têm o direito de saber tudo o que podem sobre uma guerra na qual eles estão submetidos, né? E nós temos o direito de contar a eles sobre isso, porque também somos americanos. A liberdade de expressão é nosso direito de nascença. Nascemos com o direito de dizer o que acreditamos. Esse direito não pode ser tirado, não importa quem esteja na Casa Branca. Aí eu concordo com ele, mas eu concordo ipsis literis, porque ele está falando não de uma mera entrevista em que ele exerceu o sacerdócio de jornalista. Ele está falando de algo que ele acredita e que está afastado milhões e milhões de quilômetros da verdade. Eu pretendo mostrar isso aqui para vocês. Eles estão tentando, de qualquer forma, há quase 3 anos a administração Biden espionou ilegalmente nossas mensagens de texto e depois vazou o conteúdo para seus servos na mídia. Meu amigo, bem-vindo ao mundo real. Democrata é isso. Você está lidando com seus democratas aí nos Estados Unidos e a gente lida com os nossos democratas aqui no Brasil. Democratas, tá? Isso não quer dizer que os Estados Unidos estejam alheios, os Estados Unidos todo estejam alheios ao que realmente de verdade está acontecendo na Rússia e na Ucrânia. Ele continua dizendo que eles fizeram isso para impedir uma entrevista com Putin, que estávamos planejando. No mês passado, estávamos bastante certos de que eles fizeram exatamente a mesma coisa novamente. Mas desta vez viemos a Moscou de qualquer forma. Nós estamos aqui não porque amamos Vladimir Putin, estamos aqui porque amamos os Estados Unidos. Sei. Queremos que continue próspero e livre. Vocês viram que o tempo todo ele falou de prosperidade, de liberdade de imprensa e liberdade de opinião, né? Vamos ver como que funciona na Rússia já já. Fica no vídeo comigo até o final. Ele diz, pagamos por esta viagem nós mesmos, não pegamos dinheiro de nenhum governo ou grupo, nem estamos cobrando das pessoas para ver a entrevista. Não está atrás de um PayPal, qualquer um pode assistir a coisa toda. Ao vivo, sem cortes e sem edição, em nosso site, tuckercarlson.com. Elon Musk, para seu grande crédito, prometeu não suprimir ou bloquear esta entrevista, uma vez que apostarmos em sua plataforma X. E somos gratos por isso. Os governos ocidentais, por outro lado, certamente farão o melhor para censurar este vídeo. Em outras plataformas com menos princípios, porque é isso que eles fazem, a gente sabe. Eles têm medo de informações que não podem controlar. Eu diria que Putin tem o mesmo medo, eu vou mostrar para vocês já já. Mas você não tem motivo para ter medo disso. Não estamos encorajando você a concordar com Putin, o que ele pode dizer nessa entrevista, né? Mas estamos instando você a assistir. Você deve saber o máximo que puder. E então, como um cidadão livre, não como um escravo, você pode decidir por si mesmo. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar falando que tem um monte de gente aí dizendo que a mídia corporativa está pirando com a entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin. No entanto, a história mostra que os meios de comunicação social entrevistaram figuras controversas no passado, como a CNN, a Osama Bin Laden em 97, CBS, o Saddam Hussein em 2013 e o 60 Minutes, Putin em 2005.
NBC também, em 2021, entrevistou Putin. Por que será que justamente com Tucker é que eles não querem essa entrevista? E a coisa ficou tão séria, gente, que existem parlamentares democratas, tá? Não são republicanos. Parlamentares democratas, que nós sabemos muito bem que pito que toca, porque vocês lembram daquela acusação de que supostamente... Nossa, o lourão lá, o Trump, teria feito um esquema com Putin para burlar as eleições que ele foi eleito, vocês lembram? E que no final das contas ficou provado que o contato de Putin, que a coisa toda errada que Putin, que a Rússia ajudou a fazer, foi com Hillary Clinton e não com o Trump. Pois é, já começa por aí, é bom vocês não perderem, né, as memórias. Agora vamos em frente aqui, vamos falar de liberdade de imprensa na Rússia, já que o Tucker Carlson está ali defendendo o direito dele de falar com Putin e tal. Eu também defendo, mas ele me parece totalmente tendencioso. A matéria do G1, para vocês não dizerem que eu estou fazendo fake news, colocando site direitista aqui, bolsonarista. Então diz, na Rússia, jornalistas viram agentes externos. O governo da Rússia tem uma lista de 85 jornalistas ou veículos de imprensa que foram classificados como agentes externos. Você já viu isso? Você já viu isso na Venezuela, você viu em Cuba, você viu na China, você viu no Irã, você viu na Arábia Saudita, você viu num monte de outros países que são ditaduras, em que a imprensa não tem liberdade. A matéria diz que em 2012 o país adotou uma lei que já foi alterada diversas vezes, mas na essência permanece a mesma. Os veículos entram para a lista, eles passam a ter que submeter seus balanços a uma auditoria, precisam informar quais as informações receberam de pessoas de fora da Rússia, porque lá dentro é tudo controlado, e sofrem uma série de restrições de acordo com o CPJ. Se o veículo de imprensa não observar essas regras, está sujeito a multa. Nos últimos meses, o governo chegou a ordenar batidas policiais na casa de repórteres importantes do país, de acordo com a agência de notícias Associated Press. Está parecendo alguma coisa que você já viu nos últimos dias aqui em Terras das Banânias? Pois é. A matéria continua dizendo que não são só empresas jornalísticas que enfrentam esse tipo de assédio do governo. Organizações de direitos humanos enfrentam problemas semelhantes. 2 delas fecharam as portas recentemente. O governo da Rússia nega que esteja perseguindo a liberdade de imprensa, imagina, e afirma que a classificação de agente externo não impede os jornalistas de trabalhar. A Novaya Gazeta, jornal de Dmitry Muratov, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2021, é o principal veículo de imprensa independente que ainda não foi declarado um agente estrangeiro. De 1993, quando foi fundado, até hoje, 6 pessoas da redação do veículo de Muratov foram mortos. Todas as mortes ocorreram depois que Vladimir Putin chegou ao poder na Rússia. Mas não se preocupe, isso é tudo uma grande coincidência, tá? O Tucker Carlson deve estar, assim, muito enganado, ou ele realmente está muito tendencioso. Uma das primeiras vítimas de assassinato da redação foi Yuri, esse nome difícil aqui, que além de repórter era um parlamentar. Ele morreu em 2003 de uma doença misteriosa na pele. A Novaya Gazeta concluiu que foi um envenenamento. O repórter estava com viagem marcada para os Estados Unidos, onde ia participar de reuniões com agências de informação americanas. O caso mais famoso, que foi citado na premiação do Nobel, é de 2006, a Ana Politkovskaya, que fazia uma cobertura crítica do governo russo na Chechênia. Ela foi assassinada mesmo. A morte dela foi interpretada como uma resposta ao seu trabalho. Claro que ninguém foi condenado. Em 2009, houve 2 assassinatos, Anastasia Boburova e outra jornalista da Novaya Gazeta, de Muratov. Elas foram assassinadas a tiros na rua. Uma colaboradora do jornal, Natália Estemirova, foi sequestrada e assassinada na Chechênia. A Novaya Gazeta é tida como um jornal que frequentemente se choca com as autoridades da Rússia responsáveis pela lei. Aqui no Brasil, né, quem se chocava frequentemente era o Terça Livre,
Vocês viram o que aconteceu com Terça Livre. Em um dos donos do jornal, que é o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, aliás, para fundar a Novaya Gazeta, ele usou o dinheiro do prêmio Nobel, que ele mesmo venceu. Há outros donos, como o ex-agente da KGB, que se tornou um banqueiro, e a própria equipe, que também é sócia. Vocês sabem que uma vez KGB, sempre KGB, então eu acho que a gente tem ali uma série de denúncias que levam a tentáculos de atuações da KGB. Envenenamento, prisão e morte de opositores. Em agosto de 2020, Alexander Navalny, nome batido aqui já no nosso canal, o principal político de oposição a Vladimir Putin na Rússia, foi envenenado com uma substância chamada Novikov, que foi fabricada na época da União Soviética. Ele saiu do país para receber tratamentos e voltou à Rússia em 2021. Navalny foi preso imediatamente e depois condenado a uma pena de mais de 2 anos de prisão. A polícia russa costuma prender milhares em protestos públicos na cidade do país. Olha só que legal, Tucker Carlson está fazendo questão de dizer que o Ocidente não conhece as razões do Putin. Por que ele invadiu a Ucrânia? Como se houvesse alguma justificativa, mas esqueceu de colocar o dedo na ferida. Que tal Tucker Carlson, que falou tanto em liberdade, ter perguntado para Putin como é que está a liberdade de imprensa aqui no país? E esses jornalistas todos que foram parte presos e parte mortos? E a internet que você desligou? E os veículos que foram fechados? E as batidas nas casas dos jornalistas? Mas Tucker silenciou, né? Parece que o Tucker Carlson está interessado numa liberdade condicional. A polícia russa costuma prender milhares de protestos públicos na cidade e no país. Olha, não tem nem liberdade de manifestação, tá? A onda mais recente de manifestações aconteceu em resposta à prisão de Navalny. Em 2015, Boris Nemtsov, um outro político de oposição que na época estava em ascensão, foi assassinado em Moscou, tá? Vou parando por aqui, teria mais coisa, mas eu quero avançar aqui. Rússia bloqueou o site de mais de 15 veículos de imprensa. De quando? É a matéria 16/3/2022. A agência russa reguladora do setor de telecomunicações, a Roskomnadzor, bloqueou os sites de pelo menos 15 meios de comunicação, constatou a AFP no dia 16, no momento em que Moscou reforça seu controle sobre as notícias publicadas online sobre o conflito na Ucrânia. Eu desconfio que, se tem uma grande parte da população de língua inglesa que não sabe realmente o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, não é só porque a mídia oficial do Deep State americano fica incensando o Zelensky. É também porque a imprensa de verdade na Rússia ficou impedida de fazer o seu trabalho. Certinho? Certinho. Presos, mortos ou envenenados. O trágico destino de opositores de Putin na Rússia, porque tem os borbotões, tá? Uma das perguntas que Tucker Carlson fez a Vladimir Putin, que vazou, né? Essa pergunta vazou, o que ele achava se Biden tinha sido eleito de forma justa. E aí o Putin respondeu que a eleição de 2020 nos Estados Unidos foi pior administrada do que os Estados Unidos estão administrando a fronteira sul, que é a fronteira ali do Texas com o México. Então, nas entrelinhas, ele está dizendo que a eleição de 2020 foi uma tremenda de uma bagunça. E aí, eles riram, né? Eles deram risadas. E quanto à pergunta, ele disse que Biden é uma administração absolutamente desastrosa. E comentou também que lá na Rússia eles não têm eleição através de voto por correio, que foi exatamente isso que elegeu o Biden nos Estados Unidos. E aqui eu quero mostrar para vocês que os Estados Unidos, o Ocidente, com todos os problemas, e realmente o que aconteceu na eleição de Joe Biden foi absolutamente escandaloso, com a mídia e as redes sociais proibindo todo mundo de questionar várias denúncias que foram feitas, mas lá, pelo menos, o opositor político chega no final, ali na urna. Na Rússia, Putin, não.
Presos, mortos ou envenenados. O trágico destino de opositores de Putin na Rússia. Vamos lá. A matéria é da BBC, de 3 de abril de 2023. Muitas das vozes críticas que já se manifestaram contra Putin foram forçadas ao exílio, enquanto outros opositores acabaram presos e, em alguns casos, mortos. Quando Putin lançou a invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 22, mais de 2 décadas de tentativas de erradicar a dissidência já haviam conseguido praticamente aniquilar a oposição na Rússia, igualzinho na China. Logo no início do governo do atual presidente, ele subjugou os poderosos oligarcas da Rússia, um grupo de pessoas muito ricas que tinham ambições políticas. Mikhail Khodorkovsky, que já chefiou a gigante petrolífera russa Yukos, foi preso em 2013 e passou 10 anos na cadeia. A acusação foi de sonegação de impostos e roubo após financiar partidos de oposição. Após a libertação, ele saiu da Rússia. Boris Berevsky, outro oligarca que até ajudou a levar Putin ao poder, desentendeu-se com ele mais tarde, morreu no exílio no Reino Unido em 2013 por um suicídio, né? Todos os principais meios de comunicação da Rússia gradualmente caíram sob o controle do Estado e começaram a seguir a linha oficial divulgada pelo governo. Eu queria saber se Tucker Carlson nunca leu essas matérias, né? Cabe aqui uma breve dúvida. E Alexei Navalny, que a gente já falou, né? Teve o retorno de Navalny, oposição à guerra. Outro importante opositor de Putin que está atrás das grades é Ilya Yashin, que tem criticado duramente a guerra na Rússia. Em uma transmissão ao vivo realizada no YouTube em abril de 2022, ele pediu uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelas forças russas e chamou o presidente Putin de o pior açougueiro dessa guerra. As falas transmitidas pela internet serviram de base para uma condenação de 8 anos e meio de prisão por violações à lei contra a divulgação de informações deliberadamente falsas sobre o exército russo. Ora, não é contra isso que Tucker Carlson está lutando, supostamente, nos Estados Unidos? Dessa perseguição, porque eu vou tirar do ar porque isso aí é fake news? Mas ele foi entrevistar alguém em que, primeiro, ele não colocou o dedo na ferida e é alguém que pratica esse tipo de cerceamento, tanto a liberdade de expressão, como é o caso do moço aqui que fez uma live pelo YouTube, quanto para a imprensa em geral e opositores políticos. Olha só. Essa lei foi aprovada pelo parlamento logo após a Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 e Yashin se envolveu com a política em 2000 aos 17 anos, quando Putin chegou ao poder. Em 2017, após anos de ativismo na oposição, ele foi eleito chefe do Conselho Distrital de Krasnoselsk, em Moscou, onde continuou a expressar opiniões críticas do governo. Em 2009, ele passou mais de um mês atrás das grades por seu papel ativo em protestos contra a recusa das autoridades em registrar candidatos independentes e de oposição para as eleições do Conselho da cidade de Moscou. Tucker, dá uma investigadinha aqui em outras fontes que não sejam as fontes controladas russas do seu amigo Putin. Quebra essa pra gente. Vladimir Kara-Murza, jornalista e ativista formado na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, foi 2 vezes vítima de um envenenamento misterioso que o deixou em coma. O primeiro deles ocorreu em 2015 e o segundo em 2017. Ele foi preso em abril de 2022 após criticar a invasão russa da Ucrânia. Kara-Murza foi acusado de compartilhar notícias falsas sobre militares russos, de planejar as atividades de uma organização indesejável e de cometer alta traição. O que seria isso, né? O advogado do jornalista diz que ele pode pegar até 25 anos de prisão se for condenado. Olha, os atos do dia 8 de janeiro já estão chegando a 17 anos, né? Vamos ver. Ele é autor de vários artigos críticos a Putin em importantes veículos de imprensa russos e também de outros países. Em 2011, Murza liderou os esforços da oposição para garantir a adoção de sanções internacionais contra violadores dos direitos humanos na Rússia. Essas sanções impostas por muitos países são conhecidas como atos de Magnitsky.
em homenagem ao advogado Sergei Magnitsky. Gente, eu não falo russo, perdão aí. Que morreu em uma prisão russa em 2009 após acusar as autoridades de fraude nas eleições. Hein, Tucker? Fala sobre isso. Por que você não perguntou para o Putin sobre isso? Por que você não perguntou o que ele está fazendo no poder depois de tanto tempo que chegou ao poder? Por que você não perguntou a respeito das denúncias sobre as fraudes nas eleições? Está muito tendencioso. Vamos continuar aqui? Matéria do Olhar Digital. Rússia se desconectou da internet mundial. O país realizou uma série de testes para se desconectar do resto do mundo e criar sua própria rede, a RuNet. Olha aqui. Foram necessários alguns dias para a conclusão de testes que envolveram agências governamentais, provedores locais de serviços de internet e empresas russas locais. O tráfego do sistema de computadores foi redirecionado internamente, o que fez com que o RuNet se tornasse a maior rede intranet do mundo. Intranet. Então, Tucker, talvez a maioria dos cidadãos de língua inglesa não tenham notícias reais sobre a opinião do povo russo a respeito da administração russa, porque Putin impediu, derrubou, prendeu, perseguiu. Certinho? Seguindo aqui. Rússia impõe restrições ao Facebook por suposta censura a veículos de imprensa. Em meio à ofensiva militar na Ucrânia, a Rússia impôs restrições parciais ao acesso ao Facebook, agora já é total, tá? No país, informou a Roskomnadzor, reguladora do setor de telecomunicações. Segundo o comunicado, a medida é uma resposta à decisão da Meta Platforms, controladora da rede social, de censurar os perfis de 4 veículos de comunicação locais, entre eles a agência RIA Novosti. A agência explicou que nos últimos dias cobrou da empresa explicações sobre o bloqueio das contas e exigiu que elas fossem reativadas, mas não obteve retorno. Eu não vou criticar o pedido de quebra de censura, tá certo? Aí, como não houve retorno, ele foi lá e cortou a comunicação dos cidadãos todos. Agora, veja, a Meta não se pronunciou, tá? Mas será que 4 veículos governamentais, agências de propaganda do Kremlin, realmente foram censurados pelo Facebook? Depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, deixa aí nos comentários para mim o que vocês acham. Aqui. Em novo ato de repressão à mídia do governo Putin, tribunal russo extingue sindicato de jornalistas. E aí, Tucker, o que você acha disso? Num país tão livre que não pode nem haver sindicato? Pois é. Então, meus amigos, vocês, se não leram ainda o livro do professor Olavo de Carvalho no debate que ele teve com Alexandre Dugin, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Tá com desconto, você compra pela Amazon, associado, a Amazon Prime não paga nem o frete. E assim, tem esse debate no YouTube, também vou deixar aqui para vocês no link. E eu espero que vocês se preparem, porque essa entrevista, ela foi absurdamente tendenciosa. E aí eu reitero, vocês vão pedir muita desculpa ao Paulo Henrique do PH Vox, que tentou orientar vocês de todas as maneiras por muito tempo. E a mesma coisa o professor Olavo de Carvalho. E claro, a mesma coisa eu aqui nesse canal. Então é isso. Vou ficando por aqui pedindo sua opinião. O que você acha que aconteceu aí nesse breguedé? O que você acha que está acontecendo com Tucker Carlson? O PH Vox sempre disse, o cara é um agente russo na mídia americana. Você acha que chega tanto? Eu não tenho uma opinião formada, mas que eu estou com um olho no peixe e outro no gato, eu estou. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, um bom momento para você nos apoiar. Aqui tem um Pix, inclusive, que você pode caprichar no meu presente de aniversário. Eu faço 55 anos, dia 15 de fevereiro, e conto aí com a sua generosidade. O Pix está aqui, é doarpravaleria@gmail.com. Na descrição, 2 contas
bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil e gostaria, sim, de me presentear, né? Tá aí. Encontro com vocês nos comentários. Hoje, com um pouquinho só de atraso. Mas já já a gente está junto. Diz aí, o que você acha que está acontecendo?